E hoje nós temos o prazer de receber aqui nossa bancada a senhora Cíntia Ebran, chefe de divisão da Educação Infantil da Secretaria de Educação de São José dos Campos. E nós vamos ter o prazer, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, e nós vamos conversar exatamente sobre essa feira de educação infantil que começou agora na segunda-feira, no dia 10, ali no SESC, em Santana, e que vai até sexta-feira. Uma feira de absoluta relevância e importância para a nossa região e particularmente, claro, para a cidade de São José dos Campos, né, Cíntia? Isso mesmo. Nós temos o prazer de poder apresentar à cidade essa feira, onde o foco principal é mostrar o trabalho que acontece com as crianças pequenas aqui no município de São José dos Campos. Então, essa feira apresenta especificamente todo o trabalho pedagógico, toda a proposta que é desenvolvida pela Prefeitura Municipal às crianças de 0 a 5 anos da cidade. E o que tem nessa feira, professor? Essa feira, na verdade, ela é uma feira que vem com um caráter um pouquinho diferente das feiras que nós estamos acostumados a ver, onde tradicionalmente nós apresentamos as produções das crianças, os trabalhos que elas realizam na escola. Tem também o trabalho das crianças lá. Mas o não pode faltar, né? Não pode faltar, até porque quando a gente vai, a gente espera, né, ver os trabalhos, as produções das crianças lá. Mas o nosso foco principal é poder mostrar o trabalho que acontece por trás daquilo, como nós chegamos naquilo, como a Secretaria de Educação hoje enxerga o trabalho com crianças tão pequenas. Nós sabemos da importância do atendimento a essa fase da primeira infância. E é isso que nós queremos mostrar ali. O quanto é importante investir nessa fase do desenvolvimento do ser humano, né? Principalmente de 0 a 3 anos, para que a gente tenha futuramente realmente indivíduos mais capazes, mais autônomos, mais empreendedores. E valorizar ali também o trabalho do nosso professor. Mostrar o quão importante é a atividade, a interação, tudo que o professor faz dentro da sala. Realmente a ação do professor, como ela acontece ali. Quais as ações em relação ao treinamento dos professores, né? A valorização dos professores? Exatamente. Essa administração tem feito um investimento bastante grande, é um foco realmente que a secretária de Educação tem como um valor, que é a formação desses professores, desses profissionais todos, na verdade, que atuam na educação infantil, porque a gente não tem na educação infantil só o professor, mas nós temos o agente educador, nós temos os estagiários, os especialistas que tomam as decisões dentro da escola. E lá na feira nós estamos mostrando como acontece toda essa formação, como é que esse investimento é feito. E um diferencial dessa feira, que ela não é uma feira que vem com uma proposta apenas expositiva para os participantes visitarem, olharem, mas ela é uma feira totalmente interativa, porque a gente sabe do valor, da importância, da experiência, da vivência. É isso que a gente tem como base na educação infantil, né? Que a criança possa experimentar, possa vivenciar. E a gente traz esse conceito para os especialistas, para os profissionais da área de educação. Então, visitando a feira, o profissional da educação vai poder vivenciar essas experiências, vai poder entender como esse processo ocorre, não apenas participando, não apenas olhando, mas vivenciando realmente. Então, e como esse processo ocorre? Eu digo assim, os professores concretamente são mais treinados, eles Sim. recebem material diferenciado para poder atuar nas salas de aula. Concretamente, o que significa valorizar o professor aqui em São José? Nós já temos na prefeitura, quando o nosso professor chega para a gente, ele já chega por contrato com um horário que a gente chama de horário de trabalho coletivo, que é um horário específico de formação, né? O professor que dá aula de manhã faz essa formação à tarde e vice-versa. Os professores que trabalham em 2 períodos têm a oportunidade de fazer essa formação à noite. Então, isso já vem no contrato de trabalhos deles, são 5 horas semanais de formação. E além desse horário de formação, que é o conhecido como HTC, eles também recebem palestras, investimentos, congressos, cursos que nós trazemos para poder trazer até o professor tudo que se tem estudado, tudo que se tem pensado, principalmente agora que nós temos aí pelo governo federal a nova proposta de currículo para toda a educação, né, que é a BNCC. Então, nós temos trazido os novos estudos da BNCC para que a gente possa realmente atualizar o nosso professor.
uma dúvida que eu tive agora. Bom, inclusive teve agora, recentemente teve um curso com o professor, como é o nome dele lá, que incentiva o empreendedorismo e tal. Sim, tivemos. Muito concorrido, muito bom, né? Exatamente. Que esse é um diferencial também na Secretaria de Educação, né? Além de todo o conteúdo, de todo o currículo já trabalhado com as crianças, a gente retorna com todo o trabalho do empreendedorismo para toda a rede, desde as crianças da educação infantil até as crianças do 9º ano. A minha dúvida é o seguinte, só uma dúvida. A educação infantil, ela está terceirizada, a grande parte dela, certo ou errado? Nós temos parceiros e numa porcentagem bem menor. A maior parte ainda continua pela rede. Ainda continua. E como é que se trabalha essas, eu vou chamar de creche, que é o nome tradicional antigo, né? Isso. Como é que se trabalha com os responsáveis por essas creches? Nós chamamos de rede parceira lá na Secretaria de Educação, né? Nós temos hoje 30 unidades que funcionam sobre esse regime de parceria. Nós temos uma média de 10 mil crianças atendidas. 30 mil. Nós temos um número grande, um número de crianças grandes atendidas. Já atendeu todo mundo ou ainda falta atender? Quase todo mundo. Acreditamos que até o final desse ano, com o início do ano que vem, nós vamos conseguir atender a toda a demanda da rede de educação infantil. E esses professores que atuam na rede parceira, eles também têm o mesmo treinamento? Participam juntamente com os professores das escolas que são gerenciadas diretamente pela Secretaria de Educação. São totalmente incluídos. Eles também têm horário, também têm horário de formação que eles fazem no contraturno, tá? Esse horário é realizado dentro das instituições que eles trabalham, mas nós temos na Secretaria de Educação uma equipe de coordenadoras pedagógicas, e é a mesma equipe, e ela atende tanto a rede parceira quanto a rede que é gerenciada diretamente. Então, todos os nossos projetos de formação, todas as orientações pedagógicas, os planejamentos, os planos de ação, todos eles saem igualmente para todas as escolas, tanto da rede parceira quanto as da rede direta. Eu vi uma discussão também sobre a questão de que a atual administração tinha transformado, eu vou chamar de creche, não consigo chamar de outra coisa ainda, transformado as creches de tempo integral em regime parcial para, com isso, aumentar o número de vagas. Como é que fica essa questão, assim, do ponto de vista prático para os pais e do ponto de vista educacional mesmo? A gente precisa entender, primeiramente, né, que a gente tem hoje, através das leis nacionais para a educação, a obrigatoriedade para o atendimento a partir de crianças de 4 anos de idade. E a partir da criança de 0 a 3 anos, o município deve oferecer, mas se a família tem aí a prerrogativa de querer colocar ou não, então não é um ensino obrigatório, né? E o que a lei vem nos dizendo é que é um direito da criança receber todo esse estímulo, como eu já falei agora há pouco aqui, até pela importância dessa fase ser estimulada para o desenvolvimento futuro. E a gente sabe que 5 horas de atendimento é o suficiente para fazer todo esse trabalho de estimulação e desenvolvimento com essa criança. Na verdade, o período integral, ele não vem para atender uma necessidade da criança, vem para atender necessidades sociais, que nós sabemos realmente e entendemos que existe. Então, a nossa intenção é, antes de tudo, oferecer, dar à criança o direito a estar na escola, para que todas elas possam realmente passar e receber essa estimulação na idade correta. O período integral, que vem atender as necessidades sociais e das mães, ele continua existindo na rede, não foi fechada absolutamente nenhuma sala de período integral, nós continuamos atendendo, temos hoje aí mais de 45 escolas que atendem ainda em período integral e vão continuar atendendo, mas nós temos a preocupação de oferecer a todas as crianças que antes ficavam nessa fila de espera essa oportunidade de receber a estimulação na idade correta. É para socialização, né? Exatamente. E para garantir, né, que ele receba o estímulo na idade correta. Se ele não consegue entrar nessa idade, ele vem entrar mais tarde na escola, claro que ele vai ter as suas aprendizagens. Mas nós deixamos passar aí uma janela importantíssima da criança de 0 a 3 anos
do direito dela de receber esses estímulos. Além da alimentação também, né? Com certeza, vem também aí junto todo o atendimento aos cuidados, né? Alimentação, higiene e tudo mais que a gente sabe que as nossas famílias ainda precisam da ajuda da escola. Bom, nessa equação aí, professores, alunos, está também incluída o pai, né? Os pais das crianças, né? Como integrar os pais na vida escolar dessas crianças, dessas pequenas crianças? Como é que se dá essa relação do poder público com os pais, né? Todas as nossas escolas, elas sabem, têm ciência de que a gente não consegue, numa fase de crianças tão pequenas, fazer o trabalho sozinho, né? A educação nessa fase da educação infantil, ela acontece realmente em parceria com as famílias, né? A importância da participação da família nesse momento, até pelas questões afetivas e psicológicas da criança. A criança ainda, ela depende muito da mãe, das ações da família, né? Isso tem uma grande influência em cima dela. Então a gente trabalha o tempo todo em parceria com essas famílias. E o problema todo também, sobre a questão da escola integral, etc. e tal, é que existe na sociedade hoje uma tendência, né, de querer terceirizar para o Estado a responsabilidade que é da família de educar, no sentido social, né? Quer dizer, eu uma vez vi uma entrevista de uma secretária de Educação do Estado, ela dizendo que 80% dos pais, na verdade, não estavam interessados no conteúdo das escolas. Estavam interessados se ia ter aula ou não, para ele poder deixar a criança lá e ou trabalhar, ou não fazer nada, ou seja lá o que for. Então é importante realmente essa integração com a família, para ela entender que cada um tem sua parcela de responsabilidade. Exatamente. Mas o afeto, o convívio familiar é de responsabilidade da família. Exatamente. Isso foi bom você falar isso, porque é uma coisa muito importante da gente entender também. Porque quando a gente oferece o período parcial, que hoje é de 5 horas de atendimento para criança, é bastante, é mais do que suficiente para a gente trabalhar todas as áreas que devem ser estimuladas nessa faixa etária. Mas a gente pensa também na possibilidade dessa criança continuar com esse vínculo familiar, que, como eu já disse, é fundamental nessa fase, certo? Ela precisa disso. As crianças que estudam em período integral, claro que elas também recebem o carinho ali, mas elas não têm o contato com a família como deveriam ter, como no ideal, né, se a gente for pensar num ideal de atendimento, ela deveria ter a fase de estimulação dela, o momento que ela é estimulada para esses conteúdos, para essa educação formal, mas ela tem que ter também o contato com os pais, com os irmãos, fortalecer esse relacionamento familiar. E muitas vezes o atendimento integral não permite isso, porque as crianças entram às 7 da manhã e saem às 17. As pequenininhas já vão para casa de banhinho tomado, já fizeram todas as refeições do dia, inclusive o jantar, e muitas vezes chegam em casa e acabam indo dormir. Claro que a gente entende que muitas vezes a família é levada a isso pelas condições sociofinanceiras do próprio país, certo? Mas se a gente puder permitir que elas continuem com o convívio com a família, isso é fundamental para o desenvolvimento social integral dessa criança. O que eu acho interessante nessa história toda é o seguinte, que isso que está sendo feito agora, talvez a gente não veja o resultado, porque isso você vai refletir nesse jovem adolescente, nesse jovem adulto, nesse jovem profissional daqui 20, 30 anos. Né? Quer dizer, é um investimento muito importante que pouca gente valoriza. Né? Então, imprescindível esse tipo de investimento, assim como imprescindível a educação no seu todo. Vivemos aí um momento de dúvidas com relação à própria educação, mas é muito bom a gente ver que dentro até do governo de São José existe essa preocupação, como disse o Zé Guilherme, com as crianças pequeninas, porque elas realmente são as que vão efetivar o crescimento desse país. E claro que a educação é primordial. Cíntia, eu agradeço demais a sua presença aqui. Nós agradecemos demais a presença aqui na sua bancada, lembrando que o Abre Aspas está sempre aberto à educação. E lembrando que vai até sexta-feira, essa feira de educação infantil ali no CEF em Santana. Tivemos o prazer de receber hoje Cíntia Ebran, chefe de divisão da educação infantil da Secretaria de Educação de São José dos Campos. Eu agradeço
muito a sua presença. Obrigada, só quero reforçar que estamos abertos lá no CEF com a feira, até na sexta-feira, e esperamos receber a presença de todas as pessoas ligadas à educação e aquelas que têm interesse em conhecer o trabalho da Secretaria serão muito bem-vindas.